falar sobre emoções, sobre infância, sobre saúde mental. De que forma a infância, experiências da infância podem interferir na fase adulta? Para fazer esse vídeo, eu decidi trazer aqui alguns conceitos da TCC. Na TCC, nós trabalhamos com as ideias de pensamentos automáticos, crenças subjacentes e crenças centrais, as crenças nucleares. O que seriam esses conceitos? Então vamos lá, uma explicação breve assim para vocês entenderem um pouco. Pensamentos automáticos seriam quaisquer pensamentos que vêm à nossa cabeça, sejam eles bem-vindos, digamos assim, ou desconfortáveis. Pode ser, nossa, que calor está fazendo hoje, como eu tô feia, como eu tô linda, fulano não gosta de mim. Pensamentos automáticos. Crenças subjacentes são regras. Regras como: se eu falar em público, fulano vai rir de mim. Se eu me esforçar o suficiente, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, é porque eu não me esforcei o suficiente. Exemplos. E crenças nucleares são crenças mais arraigadas. Por exemplo, não vou conseguir falar nessa palestra, seria um pensamento automático. Se eu não me esforçar o suficiente, não vou conseguir falar nessa palestra. Pode ser um exemplo de crença subjacente a ver com esse pensamento automático. E uma crença nuclear, que poderia ter a ver com essa crença subjacente com esse pensamento automático, poderia ser: eu não consigo falar em público. Eu sou uma pessoa que não consegue falar em público. Vocês percebem que os pensamentos automáticos, eles têm alguma coisa de regra por detrás, que seria, é claro que, nossa, estou morrendo de calor, né? Não tem uma regra por detrás, mas normalmente esses pensamentos automáticos que têm a ver com as nossas emoções, que têm a ver com as situações que nos geram emoções, eles têm por detrás essas crenças subjacentes. Os pensamentos automáticos, eles têm relação com as crenças subjacentes e as crenças subjacentes têm relação com as crenças nucleares, de forma que esses três conjuntos são interrelacionados. Aí onde surge a infância? Bom, as crianças, elas começam a ser apresentadas ao mundo dos adultos, o que pode, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que pode sentir, ao que pode reagir, ao que não pode, a quem pode responder, a quem não pode, com quem pode contar, com quem não pode contar. As crianças aprendem uma série de coisas sobre as suas emoções, sobre as situações, e elas aprendem sobretudo com os exemplos. Crianças imitam adultos, sobretudo os adultos com os quais elas mais convivem. Então não adianta falar para uma criança não comer doce antes do almoço se a pessoa responsável dela está comendo doce antes do almoço. Ela não vai entender essa regra na prática, sobretudo porque ela vai se sentir extremamente injustiçada por ter que seguir uma regra que a pessoa mais velha, que foi quem instituiu, não segue. Então, se desejamos que a criança sinta na sua pele, na prática, o que é, por exemplo, justiça, devemos ser justos com essa criança, não exigindo que ela faça coisas ou não faça coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Temos que ser coerentes para conseguirmos educar as crianças de acordo com os nossos valores, porque nós mesmos podemos, às vezes, não agir de forma tão fiel assim aos nossos valores. Por exemplo, saúde. Não vou comer muito doce numa segunda-feira, porque já comi muito domingo, sábado, sexta, exemplo. O adulto pode acabar comendo. E aí? E aí que nós não somos perfeitos. Então, cabe a nós também ensinar as crianças que perfeição não existe. Mas cabe a nós também, enquanto adultos responsáveis, sabermos que para educarmos crianças, temos que agir de acordo com aquilo que estamos educando. Crenças nucleares são basicamente começam a ser formadas na infância. São experiências de lá de trás que vão nos fazendo ter essas crenças tão sólidas em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação ao mundo. O mundo seria um lugar seguro ou não?
Essa, por exemplo, é uma base, é um tipo de crença que as pessoas têm sobre a segurança do mundo, sobre a segurança das relações. Depender dos tipos de crenças nucleares que um sujeito foi formando desde a sua infância, ele vai ter mais probabilidade de desenvolver determinados transtornos mentais. Então, por exemplo, um sujeito que acabou desenvolvendo a crença nuclear de que ele é um incapaz, ele acaba tendo uma certa chance de ter sentimentos de inadequação social, sentimentos de frustração, e isso pode levar a uma depressão. Uma criança que foi muito cobrada, né? Essa criança ela pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, ela pode se ver em situações que seriam situações naturais da vida, né? Que, por exemplo, provas de escola, que toda criança tem que fazer, ela pode se ver assim com uma ansiedade exacerbada. Uma ansiedade que pode vir a prejudicá-la, uma ansiedade que pode vir, inclusive, a fazer com que ela tenha um rendimento pior. Por mais que ela se cobre mais, ela pode ter um rendimento pior. Nossa, mas como assim por mais que ela se cobre mais? É porque na sociedade, generalizando aqui, existe essa crença de que quanto mais uma pessoa se cobra, maiores, melhores serão os resultados que essa pessoa mostrará ao mundo. Justamente porque a autocrítica nos faz evoluir, a autocrítica equilibrada. Quando a gente pensa, esse meu trabalho ficou muito bom, mas aqui eu posso melhorar, aqui falta isso, aqui falta aquilo. É essa percepção que nos faz melhorar aqui, ali, ali, ali. Mas a partir do momento que a gente olha para isso aqui e fala, nossa, não está perfeito em nada, não está muito bom em nada, não está suficiente, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. O que acontece? Determinados trabalhos a gente vai entregar, porque eles não vão estar nunca à altura da nossa idealização, daquela cobrança excessiva que a gente criou. E quando isso começa a ser criado na infância, não é à toa. A criança ela sofre muita influência dos pais. Como que esses pais reagem às notas boas dela? Ah, você não fez mais que a sua obrigação? Nossa, tirou 9, mas no que você errou para não tirar 10? Quais são as respostas no ambiente quando ela chega com uma nota boa ou quando ela chega com uma nota ruim? Os pais estão identificando esse esforço da criança em estudar e também priorizam o tempo para brincadeira, o tempo para conviver com os amiguinhos ou botam milhões de atividades para ela se tornar amanhã ou depois um PhD de Harvard, por exemplo. Como que os pais tratam essa criança? Que tipo de expectativas eles colocam em cima dessa criança? Bom, a depender disso, essa criança vai ter maior probabilidade de desenvolver determinados transtornos mentais. De um tempo para cá, o que aumentou demais foi a automutilação dos jovens. Isso ainda está sendo bem estudado, não dá para falar que é por causa disso, é por causa daquilo no momento, né? Até porque toda questão psicológica, toda questão de saúde mental, ela é multifatorial. Isso significa que ela depende do fator biológico, do fator psicológico e do fator social, biopsicossocial. Nós temos uma série de fatores que influenciam nas nossas respostas. Mas então, nós temos que olhar para as crianças e pensar quais são essas crenças nucleares que nós estamos ajudando a fazer com que elas desenvolvam. Não só pelo que nós falamos com elas, mas sobretudo pela forma como nós agimos. Porque as crianças nos olham quando nós estamos convivendo muito com elas. Então é isso. E no tratamento psicológico, o psicólogo ele olha para o nosso eu atual, para o eu que a gente está mostrando para ele, mas o eu que a gente mostra para ele é carregado de crenças nucleares que começaram a se formar lá na infância. Então é a partir daí que o psicólogo ele vai ter um olhar rico em relação a nós, em relação ao conteúdo psicológico que nós estamos entregando. Também gostaria de dizer aqui, de falar sobre a importância de psicoeducar as pessoas, sobretudo as crianças. O que seria psicoeducar? Seria oferecer uma educação em relação ao conteúdo psicológico. Bom, de que forma? Vou dar um exemplo. Emoções. Como nomear as emoções? Como que a gente nomeia
coisas. A gente olha para as características das coisas. A gente para, a gente observa, a gente junta uma série de características e a gente dá um nome. Bom, quando tem essa característica, é uma cadeira. Mas quando tem essa, é uma mesa. É o mesmo princípio que se segue para nomear emoções. Quando tem essa característica, é raiva. Quando tem essa, tristeza. Quando tem essa, parece com a tristeza, parece com a raiva, mas é frustração. Tem um quê diferente ali. Quando tem essa, ciúme. Mas quando tem essa aqui, já não é ciúme, é inveja. Aí quando tem essa daqui, é excitação. Mas quando tem essa daqui, é alegria. Quando tem essa daqui, é calma. E o que é essa daqui, aquela dali? Isso tudo vai sendo descoberto na terapia. E quando a criança não faz terapia, mas tem um responsável que é psicoeducado, que é consciente, que busca esse conteúdo, esse responsável ele pode passar, de certa forma, esse conteúdo para o seu filho. E uma dica que eu dou hoje é desse livro aqui, Emocionário. Diga o que você sente. Esse livrinho aqui é uma gracinha. Ele tem diversas ilustrações, ele é lindo. É da editora Sextante. Ele foi escrito pela Cristina Nunes Pereira e pelo Rafael Valcarcel. Aqui, como vocês podem perceber, tem uma série de ilustrações com uma série de emoções. Então, por exemplo, tem a ternura, tem o amor, ódio, raiva, irritação, felicidade, medo, desejo, inveja, tédio, saudade, desamparo e por aí vai. E para cada sentimento tem uma explicação e uma ilustração belíssima. E uma outra coisa importante, tem a explicação não só do sentimento, mas da consequência que esse sentimento prolongado pode gerar. Então, por exemplo, irritação. Lá no final tem a explicação toda e no final tá assim: uma irritação muito prolongada nos leva à tensão. Aí em seguida vem tensão. Enfim, é uma forma de começar a educar as crianças, a psicoeducar as crianças, para que elas desenvolvam a habilidade de perceber as suas emoções, diferenciar as suas emoções. Quando nós conseguimos perceber quais são as emoções que determinadas situações nos geram, nós podemos, inclusive, nos libertarmos de certas situações. Muitas vezes a gente pode acabar indo no automatismo da vida sem nos darmos conta de que estamos em determinadas situações que não precisaríamos estar. Ou que estamos em situações das quais não podemos sair no momento, mas percebendo como estamos nos sentindo, realmente percebendo os sentimentos que aquela situação nos provoca, podemos ter um pouquinho mais de serenidade para agir. Bom, já que eu estou sentindo essa emoção, como que eu posso agir? Quando a gente percebe o sentimento, a gente fica um pouco mais livre para agir em relação a esse sentimento, em vez de simplesmente reagir no automatismo. Então, quem conhece vai além. Quem conhece suas emoções vai além na sua vida, vai além na sua capacidade, no seu desenvolvimento da inteligência emocional. Então, nada mais maravilhoso do que começar isso já na infância. Mas para começar isso já na infância, é importante que os pais ou os responsáveis por essas crianças comecem também, mesmo que eles não tenham tido essa possibilidade na infância deles, é muito importante que uma vez que eles tenham filhos ou uma vez que uma pessoa decida ajudar a criar uma criança,
que ela desenvolva as suas habilidades psicológicas, as suas habilidades emocionais, que ela aprenda mais sobre as suas emoções, aprenda mais sobre a sua regulação emocional, inteligência emocional, sobre os seus pensamentos automáticos, sobre as suas crenças subjacentes, sobre as suas crenças nucleares, que ela saiba o que é dela e o que é do outro, o que ela realmente acredita e o que ela se deixou acreditar por imposição do outro. E como que ela vai agir com essa criança diante dela? Ela vai dar esse espaço para a criança se tornar um indivíduo único? Ou ela vai tentar fazer com que esse indivíduo que já nasceu único não seja tão único assim? É uma escolha que vai interferir diretamente na saúde mental daquela criança, diretamente na saúde mental daquela pessoa, porque o que a gente vive na infância nos acompanha. Então, não queremos criar essa expectativa irreal e injusta em cima dos adultos, de que eles criem crianças de uma forma perfeita, porque perfeição não existe, mas é necessário que as pessoas pensem muito diante de uma criança, diante de um ser em formação, que as tem como principais exemplos do que deve ser feito, como agir diante de emoções nem sempre agradáveis. Muito obrigada a você que ficou aqui até agora assistindo o meu vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Gostaria muito que você se inscrevesse no canal. Bom, eu convido você a olhar para suas crenças, para os seus pensamentos automáticos e questionar um pouco. Bom, eu estou pensando isso por quê? A partir do momento que a gente pergunta por que a gente está pensando algo, uma porta se abre. E o caminho além dessa porta ele é muito enriquecedor. Tá bom? Obrigada. Tchau.